Olá você, professor, educador que está aqui comigo nessa incrível jornada Aprendizagem Direto ao Ponto. Eu sou o professor Mota e quero te convidar aí para mais algumas necessárias reflexões acerca da nossa educação. Quero iniciar te fazendo a seguinte pergunta: de que professores precisamos para a educação que queremos? Qual é o perfil, qual é o arsenal, o portfólio do professor em pleno século XXI para a construção da educação que queremos fazer juntos? Você saberia me dizer? Vejam, o último Fórum Econômico Mundial fez um pedido para a educação do mundo. Nessa espécie de manifesto, eles pediram o seguinte: professores, em meio aos conteúdos de vocês, procurem desenvolver, além das hard skills, daqueles conteúdos que estão nos nossos currículos, procurem mesclar com atividades que envolvam amplificar a comunicação, o pensamento crítico, a colaboração e a criatividade entre os alunos. Eles não pedem para que deixemos de lado os nossos conteúdos, pois eles são importantes, fazem parte de toda uma estrutura curricular de diversas instituições de ensino, de diversos países. Porém, o pedido é: onde está a comunicação, a capacidade de pensar criticamente, a criatividade e a colaboração? E recentemente nós tivemos algumas divulgações que nos fazem parar para pensar. Por exemplo, a capacidade de adultos identificarem se uma notícia online é verdadeira ou não. Nós podemos perceber o Brasil lá nas últimas posições. Isso aqui é uma divulgação da OCDE, agora, recente, 2024. Como é que nós podemos mudar um cenário como esse para que as pessoas sejam mais críticas acerca de buscar a referência, a fonte, a veracidade, se tal notícia, tal divulgação é fato ou fake? Esse excesso de Ctrl+C, Ctrl+V. Pega aqui desse grupo, cola no outro grupo, divulga sem verificar se a informação é verdadeira. Isso é muito prejudicial à capacidade cognitiva de uma nação, de um povo. Também, recentemente, isso aqui tudo de agora. Forbes, problemas de comportamento prejudicam a geração Z no mercado de trabalho. Geração Z, podemos dizer assim de uma forma geral, que são os nascidos a partir do ano 2000. Portanto, essa galera tem de 0 a 24 anos de idade. Aqueles que estão em idade de ir para o mercado de trabalho, nós percebemos o seguinte: uma incapacidade de fazer boas perguntas, usar linguagem apropriada, estar preparado para uma conversa. Olha a comunicação aí. Dificuldade de se relacionar bem com os colegas, de chegar no horário, até de se vestir adequadamente para alguns momentos que a empresa exige. Então aqui eu tenho um mix de falta de preparo para se comunicar, para se posicionar num público, para apresentar um projeto, para inclusive cumprir horários na empresa que trabalha. E também, de forma muito recente, o último PISA mostrou que, além de avaliar estudantes que estão lá finalizando o ensino médio na área de linguagens, matemática e ciências, pela primeira vez o PISA avaliou criatividade. E nós temos aqui notícias que dizem que mais da metade dos alunos brasileiros eles têm baixo nível de criatividade. Diversas mídias divulgaram isso. O nosso Brasil, de uma nota de 0 a 60, obteve 23. De 56 países avaliados, o Brasil ficou em 44º. Então vejam, este excesso de aulas num formato tradicional não tem atendido às verdadeiras demandas do hoje, do mercado de trabalho atual, daquilo que é necessário diante de um mundo efervescente de tecnologias e, ao mesmo tempo, essa necessidade das soft skills, das competências socioemocionais, de termos pessoas sabendo lidar com pessoas. E a grande questão é a seguinte: será que esse movimento de tentarmos perpetuar a escola do ontem trará benefícios para o amanhã? Eu estou certo que não, pois a escola que me trouxe até aqui não é aquela que levará os nossos alunos além.
nós temos que fazer uma reflexão sobre aquela velha canção, aquela velha música, Another Brick on the Wall. Será que não estamos a cada ano colocando mais um tijolo no muro? Inclusive, olhando para a construção desse muro, me lembro dos meus tempos de escola, onde eu realizei atividades propostas por professores que não tinham nada a ver com o mundo real e tampouco proporcionava um pensamento crítico, uma criatividade acerca da resolução de um exercício matemático com esse contexto. Quantas vezes resolvi exercícios de matemática parecido com este que eu vou citar agora? Um pedreiro constrói um muro de 10 metros quadrados em 1 hora. 2 pedreiros construirão o mesmo muro de 10 metros quadrados em quanto tempo? Provavelmente o gabarito da prova de matemática queira que eu responda 30 minutos, meia hora. Porém, o que garante que isso será dessa forma? Será que tendo 2 pedreiros ali construindo o muro, eles não vão encontrar um tempo para conversar? Não vai ter uma troca de ideias sobre algumas coisas? E que porventura atrase essa resposta que seria meia hora num pensamento muito encaixotado? Essas variáveis do mundo real acerca de como resolve um problema raramente foram trazidos à tona. Eu tenho certeza que 2 pedreiros envolvidos na construção do mesmo muro talvez possam até ser mais rápidos do que aquele pensamento regular. Eles têm uma organização fantástica e ao invés de fazer esse mesmo muro em meia hora, farão em 20 minutos. Mas talvez façam além do tempo esperado pelo gabarito, pela expectativa da banca. E também resolvi problemas do tipo seguinte: um menino arremessou para cima um dado por 100 vezes. Qual a probabilidade de cair a face de número 6 voltada para cima? Primeiro, meus amigos, que eu não conheço nenhum menino que senta em casa jogar um dado 100 vezes para cima. Então isso já é algo inventado. Algo inventado para construir uma educação do futuro, onde existem milhares de problemas reais que podem envolver probabilidade. Problemas, inclusive, que requerem uma solução de algo que algum autor ou professor nunca resolveu na vida. Afinal de contas, este exercício de arremessar os dados para cima 100 vezes, ele já está resolvido em milhares de livros do planeta. E há problemas no planeta que ninguém resolve, porque talvez fiquemos fazendo sempre mais do mesmo. Precisamos ativar um botão de desextinção. Se você ainda não ouviu essa palavra, que a gente abraça lá da biologia, por exemplo, é você fazer um movimento de modificar o passado para alterarmos o futuro. E na educação, fazer esse movimento de alterar as coisas do passado para que a educação seja aderente às demandas do futuro, isso é necessário. Senão, teremos uma extinção à vista. Uma extinção de cabeças pensantes, de pensamento crítico, com redundância, com relevância. Preciso de colaboração, preciso de olho no olho, preciso criar comunidades de aprendizagem. Será que aquele modelo de sala de aula que entrega um conteúdo unidirecional cabe? Será que faz parte em excesso esse discurso do professor num mundo onde nós temos uma efervescência de pessoas e tecnologia para fazer esse blend de uma forma maravilhosa e também deixar os alunos correrem atrás de algo para que o professor inspirador possa arrematar esse conteúdo, colocar a sua visão, colocar o conceito, colocar a ideia, colocar a fórmula, o fenômeno sobre aquilo. Como será que nós podemos fazer essa virada de chave? Eu sei que muitos professores, assim como eu, nós ficamos muito preocupados com o pensamento científico acerca dos nossos conteúdos e também com o pensamento filosófico. Afinal de contas, nós temos que ter um certo rigor, uma certa liturgia acadêmica acerca de não deixar que a inovação na educação deprecie, deixe de lado a ciência ou a filosofia que envolve os nossos conteúdos. A questão aqui é a seguinte, meus nobres amigos educadores, professores. Não é você descartar a ciência ou a filosofia.
é incluir um terceiro elemento chamado design, ou pensamento do design. Agregar ao pensamento científico e ao pensamento filosófico o pensamento do design, que em língua inglesa significa o design thinking. O que significa isso na prática, professor Mota? Qual o tipo de formato de aula que estamos entregando para ter a atenção do nosso público, que são os nossos alunos, e para que isso fique relevante. Quais são as cores? Qual a interface? Qual a forma, o cheiro? Qual é a diferença, essa ressignificação da minha ação docente no meu planejamento, no meu formato de aula, na minha entrega, que eu posso fazer diante do cenário que vivemos hoje, para que eu tenha a atenção dos meus alunos e para que o meu conteúdo realmente seja relevante, de maneira que isso prepare eles para a vida futura, para o mundo do trabalho, para aquilo que está por vir diante aqui do para-brisa, não daquilo que já passou, que eu vejo no retrovisor do meu carro. Eu me recordo, quando eu era gente pequena, que quando eu falava para os meus pais, por exemplo, puxa vida, vocês não vão me deixar ir naquele lugar? Todo mundo vai. Meus pais respondiam, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E agora eu estou diante de um paradoxo em que, em muitas salas de aula, nós entregamos uma educação única, uma educação unidirecional, uma educação para todo mundo. Só que cada um ali é diferente. Os nossos alunos não são todo mundo. Como que eu posso fazer uma modificação de maneira a entregar nesta aula que é única, que é tamanho único, algo que sirva para os diversos alunos na sala de aula? Será que não é momento de abraçarmos de uma vez, por exemplo, metodologias que têm como tempero a colaboração, a comunicação, o pensamento crítico e a criatividade? Metodologias como aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em desafios, aprendizagem baseada em fenômenos, o próprio design thinking para a educação, o storytelling para a educação. São ferramentas úteis que devem estar lá, na caixa de ferramentas do docente em pleno século XXI, para que possamos realmente trazer algo que sirva para a vida do nosso aluno e principalmente para o futuro dele. Precisamos pensar sobre isso, porém, além de pensar, precisamos fazer. Bora lá fazer diferente nas nossas salas de aula, para que possamos, com os professores que precisamos, ter efetivamente a educação que queremos. É isso aí, show de bola. Este foi mais um capítulo muito reflexivo sobre essa nossa jornada aprendizagem direto ao ponto. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Vamos em frente, pois o futuro é agora. Tchau, tchau, tchau.